Eu era alguém que não tinha projeção nenhuma, derrotado, acabado, alguém que muitos falavam fracassado, e o Senhor me tirou lá da lama. O desejo que arde no meu coração não é ficar famosão, ficar estrela. Estrela é Jesus Cristo, é Ele que tem que aparecer. Meu intuito é o único de levar o verdadeiro evangelho, o evangelho que confronta, o evangelho da porta estreita, que é eu coloco lá na minha página, na minha biografia, o evangelho da porta estreita. E o próprio Jesus falou que eu não vim pra trazer paz, mas sim, né, a espada. É só que as pessoas creem que, tipo, é aquele evangelho permissivo. Não, pode tudo. A pessoa, ela tá nesse pecado da idolatria, deixa ela porque o Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que eu tô vendo o meu irmão caminhar pro abismo e eu vou ficar quieto? Que amor é esse que eu deixo o outro ir lá, indo caminhando pro inferno? E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E você que tá aqui sabe já, né? A gente já conversou sobre isso, não passa por aqui, e deixe de se inscrever. Você tá aqui assistindo, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho inscrever-se. E do ladinho vai aparecer um sininho, aperta esse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. Por incrível que pareça, muita gente acompanha os episódios e não se inscreve. E aí você perde a oportunidade de ser avisado, notificado em primeira mão para todo novo episódio que vai ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. Eu vou trazer também para você uma orientação que é aqui embaixo nos comentários, você vai ver um cifrãozinho. Esse cifrãozinho, você aperta ele e você pode ajudar a gente com o nosso trabalho, tá bom? Qualquer ajuda que você puder ajudar vai ser grande e vai ser muito importante pra gente, tá bom? Ajuda a fazer o nosso trabalho apertando esse cifrãozinho que aparece aí nos comentários. E também você pode curtir, tem que curtir, obviamente, compartilhar com mais pessoas, porque hoje esse podcast, ele tá muito bom, tá bom? Então, não perde aí a oportunidade de poder ajudar a gente e contribuir com esse trabalho. Agora, deixa eu falar sobre a nossa viagem para Israel nesse ano de 2025, com o professor Luiz Saião. E se Deus quiser, nos encontraremos lá. Como diz o professor Luiz Saião, não é apenas uma viagem, mas é uma experiência com a Bíblia em 3D. Então não perde essa oportunidade que está imperdível. Clica lá e saiba mais, busque mais informações com o pessoal da Bíblia Viagens, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje, ele é alguém que ele ganhou uma notoriedade nas redes sociais a partir do desejo de propagar a mensagem do Reino de Deus, né? Então ele, como mesmo diz, não entrou na internet para ser famoso, mas para falar daquele que é mais famoso que ele, né? E ele começou fazendo isso e suas opiniões fortes acerca dos temas mais polêmicos que a gente vê hoje sendo debatidos na internet, suas posições firmes acerca do assunto, a sua busca em manter ali os princípios bíblicos evidente no comportamento social e na vida das pessoas, fizeram ele se tornar alguém que hoje tem sido uma referência na internet acerca ali de uma defesa do evangelho, das escrituras, né? Quase que um apologeta, né? Uma pessoa que está ali, né, buscando levar a sociedade a compreender sobre o verdadeiro caminho diante de uma sociedade que aparentemente, ou de maneira muito clara, tem se perdido e tem faltado essa orientação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É Rodrigo Cristão mesmo? Como é que é esse negócio? Porque você colocou Rodrigo Cristão e ficou o seu nome ali, Rodrigo Cristão, na internet. Mas a gente vai conhecer, fala um pouquinho mais, seja muito bem-vindo. Muito bom obrigado, ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado por tudo, pelo convite. É uma honra estar participando. Fico muito feliz mesmo por tudo que Deus tem feito e a oportunidade de falar mais do Senhor Jesus aqui, toda a transformação que Ele fez na minha vida, na minha família. Eu era alguém que não tinha projeção nenhuma, derrotado, acabado, alguém que muitos falavam fracassado, e o Senhor me tirou lá da lama, né? E me Olha, deu... a gente veio do mesmo lugar, então, exatamente. E me deu a honra para falar dele, né? E o Rodrigo Cristão surgiu... Assim, Deus falou comigo, né? Depois de umas lutas. Quando eu entrei na rede social,
Eu tava com meu nome e sobrenome. Só que eu já entrei na internet pra chamar a atenção das pessoas como? Com assuntos que quase eu nunca tinha visto ninguém abordar de forma tão clara, né? Eu comecei falando sobre imagens, né? Imagens, sabe? Olha. E eu vim de família católica, né? E depois que eu tive um encontro com o Senhor, o desejo de falar de Jesus começou a crescer de uma maneira tremenda na minha vida. Eu não conseguia ficar quieto, né? E vendo pessoas indo pro abismo, pessoas caminhando em direção ao inferno, e eu ficar quieto, eu não conseguia, né? Então, eu comecei com um celular bem simples, gravando sobre o quê? Sobre a idolatria do povo, porque era onde a minha família estava, entendeu? Meu pai, ele era muito católico, minha mãe era de uma religião afro, né, da Umbanda, né? Mas o meu pai foi o primeiro a ter um encontro com Jesus, ele se converteu, né? Abandonou as imagens, e aí, através dele, né, ele trouxe o evangelho para dentro de casa, a minha mãe se converteu e, consequentemente, depois de muito tempo também, eu e meus irmãos, né? Mas como eu sabia muito a fundo da doutrina católica, eu decidi expor esse tema, que infelizmente tem muitas pessoas que estão, né, presas nesse pecado e às vezes não sabem pela cegueira, né? Porque a palavra de Deus diz mesmo, né, no Salmo 105, que as pessoas que adoram imagens se tornam como as imagens, né? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, eu falei, as pessoas precisam conhecer a palavra, eu queria levar as pessoas de todo jeito para a Bíblia, porque é conhecendo a verdade que serão libertas. Uhum. E eu gravei um vídeo expondo essa questão, e o vídeo teve uma projeção muito grande. Eu não tinha uma página grande, né? Mas eu entrei assim, falei, se uma pessoa ouvir a minha mensagem, ir para a Bíblia e confirmar lá que o que eu estou dizendo está escrito na palavra de Deus, e a pessoa ser liberta, eu já estou satisfeito. Uhum. Eu fui por uma vida, né? E aí o que aconteceu? Eu tava com meu nome e sobrenome até então. Só que as pessoas... O vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações ali numa página que tinha 300, 400 pessoas. Caramba. Então ele cresceu demais, assim, o vídeo, né? Foi muito compartilhado e, consequentemente, eu fui muito xingado. Fui Sem muito dúvida. ofendido. E aí, as ameaças começaram a ficar grandes, né? Porque aí as pessoas iam no meu perfil pessoal, com meu nome e sobrenome, e começavam a ameaçar a mim, a minha família, Olha. entendeu? Quebrar a minha igreja, me matar, entendeu? Porque eu tava falando heresia, segundo eles, entendeu? Então, foi algo, assim, muito pesado, né? E eu não tava ligando com isso, sabe? Não ligava para as críticas. Porém, vou te falar, sabe qual que foi... da onde eu vi ainda mais retaliação, mais brigas, assim, de pessoas querendo me calar? Dos próprios cristãos. Olha. Os próprios cristãos, eles O que falaram... eles diziam? Não é assim que você evangeliza, você está afastando as pessoas desse jeito, não é assim que você deve falar, não fale sobre isso, deixa as pessoas lá, entendeu? Não crie confusão, não crie... E eu fiquei ouvindo aquilo e eu orei, fui orar, né, pro Senhor. Falei, Deus, eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero estar na internet para fazer as pessoas atrapalhar, né, o caminhar, né? Mas o Senhor, ele falou abertamente para mim, né, para eu continuar. E eu continuei. Só que as ameaças, né, com o meu pastor, comigo, com minha família, com meu filho, eram grandes, porque as pessoas iam lá no meu perfil pessoal, iam me xingar, me ameaçar, queriam me processar. E aí eu orei e falei, Deus, o que eu faço? E o Senhor, em sonho, pra mim, falou, Rodrigo Cristão, pra eu mudar pra Rodrigo Cristão. Olha! E aí eu troquei pra Cristão e foi algo assim tão Deus, né, faz sempre da melhor forma, né? E foi um nome curto, um nome que as pessoas já ficou associado a mim, né? E aí eu alterei e coloquei Rodrigo Cristão numa estratégia, né, de me identificar com aquilo que eu estava levando, né, Cristo, e ao mesmo tempo eu me livrar dos processos e ameaças e as pessoas não me acharem no meu pessoal, entendeu? Então, até hoje, as pessoas me encontram na rua, Rodrigo Cristão, até eu já tô... já é o meu sobrenome, vamos dizer assim, né? Entendi. Não, às vezes acontece, né? Por exemplo, que nem eu.
o pessoal pergunta, qual é o seu nome? Eu falo, Douglas Brasil. É isso. Tá, mas é um nome artístico? Não, é Douglas Brasil. Douglas Brasil de Almeida Souza. Aí eu olhei cristão e falei, será que é cristão mesmo? Mas interessante. Então, o cristão veio de um sonho. Veio de um sonho. Pra Deus te livrar dos processos. Dos processos e ameaças, foi. Muito bom. Estratégia de Deus. Excelente, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre foi essa pessoa que quis tá no digital e falar e se comunicar e gravar vídeos? Como foi esse processo atrelado aí ao seu desejo de falar do reino? Hoje eu posso dizer assim, né? Eu era um rapaz extremamente mundano antes de conhecer a Jesus, né? Eu era o Rodrigo Mundão, vamos dizer assim. Eu amava o mundo, apesar dos meus pais, quando eles se converteram, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu ouvia as histórias bíblicas, porque meus pais, eles sempre traziam eram umas fitas VHS, sabe? E da história de Davi, história de Sansão. Você assistia? Eu assistia, eu amava. Eu Olha. amava as histórias bíblicas, assim, de uma forma, assim, não tem como falar. As crianças da minha época gostavam muito daquelas fitas VHS do Rei Leão, da Disney, né, das princesas. Eu até assistia aquilo lá, mas o que me prendia a atenção era nas histórias Você bíblicas. assistia em forma de filme ou de desenho? De filme. De filme, olha. Raiz mesmo. Raiz. Eu É assistia. morder aqui na da parede. E tinha um programa que eu não Nada lembro, acho de que era na Nutella. Record que passava, que eram uns desenhos de Jesus Cristo. Lembro Você lembra? disso, Eu cara, amava eu aquilo lá. assistia aquilo também, Eu também assistia. cara. Aquele era desenho, eu assistia, Era. não perdia um. Acordava cedo. Se eu não me engano, era aos domingos de manhã, uma coisa domingo assim de manhã, cedo, eu, não lembro, não era? eu não lembro o nome, mas era de Jesus. E era eu amava Eu aqueles lembro. desenhos. Até a Record poderia voltar com isso. Olha aí. É muito legal, eu assisti, então eu gostava, porém, eu não gostava de o quê? De ir na igreja. Eu não conseguia ficar quieto lá e ficar A ouvindo. liturgia de A culto era liturgia- muito monótona. Eu achava na época chato, entendeu? Eu achava chato. Então, Mas era igreja católica ou igreja evangélica já? não. Porque tá. com 7 anos meu pai já trouxe a gente pra uma igreja presbiteriana. Ah, Né? tá. E aí Nossa. a gente ficou lá na igreja. Então, eu sabia, assim, não digo muito, mas assim, para as crianças daquela época, eu decorava os salmos, eu lia tudo aquilo, mas não gostava de ir pra igreja. Era uma coisa que eu não gostava. Então, era uma briga. Meus pais, vamos pra igreja. E eu não queria ir. Só que quando eu fiquei mais adolescente, eu falei, agora eu não quero ir mais. E eu me afastei, né, de ir pra igreja. E aí mergulhei no mundo, entendeu? E aí eu fiquei realmente num tempo aí obscuro Parou na minha de vida. assistir os desenhos da Record. Parei de assistir desenho, as fitas VHS. Mas é aquilo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando, né, ainda que for velha, ela não vai se desviar dele. Isso, por mais que eu estava no pecado, eu ainda tinha aquela semente que meus pais plantaram no meu coração, né? E eu fiquei, por mais que estava lá no pecado, eu lembrava, sabia que tinha um Deus, porém, um Deus que eu ouvia falar. Não um Deus de caminhar junto, não um Deus... Era como se fosse, para mim, histórias da Bíblia, historinhas, e não algo que realmente aconteceu, sabe? Eu achava legal como acontecia, assim, como as pessoas contavam as histórias da Bíblia, mas era só de ouvir falar, não de caminhar junto, né? E de tanto eu quebrar a cara aí no mundo, teve uma época que eu falei, que eu já tava, falei, agora eu não quero mais quebrar a cara, eu quero te conhecer, Deus. Eu quero conhecer o Deus que abriu o mar vermelho, eu quero conhecer o Deus que fez cair fogo do céu. Isso foi uma oração que você fez? Sim, no meu interior, no meu espírito, assim, apesar de não saber o que era, mas eu pensava assim, sabe? Eu quero te conhecer, Deus. Aí comecei a voltar pra igreja, e aí, né, depois disso, que eu falei, eu quero uma família nova, porque eu tinha vindo de uma família totalmente destruída, né, porque eu já tinha sido casado, entendeu? E aí teve processo de separação, então eu tava realmente muito acabado. Quanto tempo foi esse período fora da sua relação com Deus? Vou dizer que dos 15 anos até os 34 bastante tempo. anos, por aí, muitos anos, por aí. E aí eu falei, agora eu quero conhecer ao Senhor. E aí, depois disso, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi 3 mulheres. E na época eu era muito mulherengo, né? Então eu saía, via pra boate. Ver mulher pra você não era uma... Nossa, via a mulher. Era cotidiano. Pois é. Aí eu tive um sonho, olha só, né? Como Deus faz.
eu vi 3 mulheres, eu tava como se fosse num shopping, encostado numa porta de uma loja, e eu vi 3 mulheres bonitas. E o homem, né, eu olhei assim as 3 mulheres vindo, eram 2 loiras nas pontas e uma de cabelo preto. Clara, mas de cabelo escuro. E eu sempre me relacionei com o quê? Com loiras. Não sei, não por nada contra, mas sempre acabava que eu namorava ou tinha algum Era o envolvimento com estereótipo loira. que você gostava. E a única que não tinha aquele estereótipo era a do centro. As 3 vieram na minha direção e eu encarei as 3, principalmente as loiras. Mas quem olhou pra mim de volta foi a do centro de cabelo escuro. E quando ela olhou e sorriu, eu gravei muito o sorriso dela. E no sonho eu ouvi a voz de Deus. Deus falou assim: essa é a mulher que eu separei pra você. Aí acordei. Acordei, falei, não entendi nada ao mesmo tempo. Eu falei, mas que coisa doida. Ainda liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tive um sonho assim, tipo, né, de cabelo escuro. Eu sempre gostei de loira, sabe? Mas enfim, tive esse sonho. Depois de 3 meses, 2, 3 meses mais ou menos, eu vi uma moça. Na época era num aplicativo, né? Não era o Tinder, tá? Pra quem tá falando, não é nada disso, é um outro aplicativo. E aí, quando eu tava lá vendo, eu vi a moça do meu sonho. Eu falei, eu sonhei com essa moça. Aí eu dei o like lá nela e tal, e ela correspondeu. E aí, e o que chamou a atenção foi a foto inicial dela, que era do sorriso, que era um sorriso gengivado. Ela tinha pouco dente, muita gengiva, e eu gravei aquilo. Eu falei, é a moça que eu sonhei. Aí começamos a conversar, mas não contei pra ela nada do meu sonho, porque eu acabei de conhecer, né? Não ia contar nada disso. Mas dali então, eu já sabia que era a mulher que Deus já tinha separado pra mim. Olha aí. E aí, depois a gente teve tempo. E ela era o quê? Uma pessoa da igreja, cantava no louvor extremamente. Foi através dela até, né? Deus usou muito ela pra me trazer de volta, né? Olha aí. E então, assim, a gente começou a conversar, viramos amigos. Depois disso, ela falou, ó, vem pra igreja, sabe? Aí eu ia lá ver ela cantar. E aí foi todo um processo, né? Ela me trouxe pra perto do Senhor. Inclusive, isso era uma coisa assim que quem estiver ouvindo é muito importante, vou dizer assim. Por quê? Antes, eu me envolvia com pessoas que me afastavam de Deus. Pessoas que me levavam pra longe de Deus. E ela, ao contrário, ela foi diferente. Ela me trouxe pra perto de Deus. Então, às vezes as pessoas... Rodrigo, eu recebo perguntas assim, Rodrigo, será que eu devo me envolver com pessoa X ou Y? Será que vai dar certo? Gente, a primeira coisa, você tem que ver se essa pessoa tem os princípios da palavra de Deus no seu coração, né? E se essa pessoa vai te levar pra perto de Deus. Sabe? Uma pessoa que vai caminhar no mesmo ambiente que você. Não adianta um tá aqui e o outro tá lá, né? Julgo desigual, né? Não prospera. Então, assim, ela foi um desafio. Eu falei assim, ela vai ser diferente. Por quê? Nos outros relacionamentos que eu tinha, como eu falei, eu tava ainda saindo, né, daquilo. Eu tinha sexo no namoro. Ela falou, não, comigo só depois de casamento. Eu falei, o quê? Como só depois de casar? Namoro em santidade? Eu nunca tinha namorado ninguém em santidade, entendeu? Ainda bem que ela não te propôs a corte, né? Pois é. Aí ela falou, namoro em santidade, não vai ter sexo antes do casamento. E isso foi uma coisa assim que eu falei, não, isso não. Eu quero tudo de Deus, mas isso vai complicado pra mim. Mas aí... isso é uma outra coisa também. Por isso que a palavra de Deus diz assim, pra gente não andar, né? Buscar o conselho dos ímpios, né? Nem se assentar, né, na roda dos escarnecedores. Graças a Deus, naquele momento, eu fui pedir uma opinião de um rapaz que era muito, sabe, crente, um homem de Deus. Olha, ele tava orando muito pela minha vida na época, pra eu sair, né, da vida que eu tava. Eu falei, cara, conheci uma moça, ela tá me propondo namorar, né, em santidade, não sei o quê. E ele falou, Rodrigo, por que você não faz um teste? Todas as mulheres que você namorou desse jeito, deu tudo errado, você só quebrou a cara, você só sofreu. Por que você não faz diferente dessa vez? E aí ele falou assim, se Deus não te abençoar em 1 mês, você larga dela. Falou assim, 1 mês. Aí eu falei, tá bom, 1 mês, beleza. Aí, falei, aí comecei, né, a namorar com ela, mas sem nada, assim, sabe?
E nesse mês, Deus abriu a porta de uma agência. Eu sou publicitário, né? Olha. Trabalhei em várias agências de publicidade, onde eu criava comerciais de várias empresas aí que estão no mercado. Ganhei vários prêmios publicitários. Olha. E aí, só que tinha uma agência especial que eu queria muito entrar e eu não conseguia. Toda vez eu chegava na final do processo seletivo e não entrava. Não dava certo, era perto da minha casa, era uma agência que, sabe, brilhava os olhos, assim, de querer entrar, fazer parte daquele time, e eu não entrava. Só que naquele mês, eles me chamaram. Do nada. Falaram, Rodrigo, a gente tá com uma ficha sua aqui, vem fazer parte da equipe. Então, eu entendi que aquele era o primeiro sinal de que Deus estava naquele relacionamento comigo, né? E aí, depois disso, hoje é minha esposa, né? Eu casei com ela, mas na época que a gente tava namorando, o quê? Ela me trouxe pro encontro com Deus. Quando ela me trouxe pro encontro com Deus, eu eu digo, eu tive realmente um encontro com Deus de verdade. Onde, se antes eu tava querendo conhecer a Deus, mas ainda tava com algumas amarras, pô, não quero isso, não quero aquilo. Quando eu tive aquele encontro com Deus, meu irmão, eu considero que foi algo assim como a transformação de Paulo, quando estava indo para matar os cristãos ali no caminho de Damasco, e ele teve um encontro com Jesus. Para mim foi a mesma coisa. Eu tive um encontro real. Esse encontro é um encontro que acontece como uma imersão, né? São 3 dias lá. 3 dias. Isso. E ali eu entendi o quão miserável eu era, eu sou, e o quanto Jesus tinha feito por mim e eu não estava dando valor. E realmente Deus falou comigo muito naquele ambiente. Fui batizado no Espírito Santo ali de uma maneira tremenda, onde a presença foi tão marcante na minha vida que eu falei, eu não quero nunca mais deixar de sentir essa presença. E aí, comecei o quê? A ter a vontade de falar de Jesus. O Senhor, ele foi transformando, mudando a minha vida, né? O que eu gostava antes de fazer, que ainda tinha aquelas coisas. Eu abri meu coração para Deus. Falei, Deus, entra na minha vida e muda aquilo que o Senhor acha que devo mudar. E o Senhor fez isso. Foi tirando as coisas, foi me lapidando, foi mudando. E a vontade daquela presença, eu nunca mais esqueci. Aquele meu batismo no Espírito Santo, eu nunca mais esqueci. E aquela presença de Deus foi tão intensa na minha vida que eu nunca mais queria me perder aquilo. E eu queria mostrar isso para as pessoas. Porém, eu sou um rapaz extremamente tímido, apesar de não parecer. Nas redes, quem me acompanha fala, é impossível você ser tímido. Mas eu era extremamente tímido. E eu queria falar de Jesus, mas eu sou tímido, eu não tinha dinheiro, eu estava num momento muito difícil financeiramente. E eu falei, Deus, eu quero ganhar o mundo para o Senhor. Eu quero poder ter a oportunidade de falar de Jesus para os 4 cantos do mundo, e eu quero ganhar vidas para o Senhor. Eu quero mostrar para as pessoas tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, toda essa transformação. Eu quero que outras pessoas sintam isso que eu estou sentindo, que é a presença de Deus. Não há nada melhor do que quando a gente está na presença do Senhor, né? E só que o que acontecia? Eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus. O Espírito Santo, quando entrou em mim, me deu uma fome absurda da palavra de Deus, de leitura. Só que não era mais aquela leitura de historinhas como eu conhecia. Agora era mergulhar, de saber quem era realmente Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, quem era o Espírito Santo, Deus, por que ele entregou o Filho dele, o que ele tinha de mais precioso para nós, para morrer pelo nosso pecado. Mas eu nem nasci naquela época, não entendia. E o Senhor foi me fazendo mergulhar na palavra de Deus de uma forma assim impressionante. Eu imergi mesmo nessa palavra. Porém, como eu te falei, eu era tímido, não tinha dinheiro nem pra ir pro parque direito, pra comer uma pipoca com meu filho. A gente dividia um bife, pra você ter noção. Era o que a gente ia pra comer, sobrevivia de cestas básicas. Foram 10 anos. Não deu certo com a publicidade? Depois que eu saí, isso foi depois que eu saí da publicidade, né? Eu fui fazer Uber, fui vender bolsas. No meu tempo que eu tava na agência de publicidade, eu fui acusado nessa agência de roubo. E eu nunca roubei nada. Só que eu fui acusado injustamente de roubo naquela agência, onde eu saí de um almoço, que eu tava lá tudo bem, quando eu voltei tava a polícia me acusando, me fizeram assinar uma carta pedindo demissão, me coagiram ali a fazer aquele negócio, e eu saí, sabe, desorientado, totalmente. Foi algo, assim, muito difícil na minha vida, naquele momento, sair no meio da agência, todo mundo olhando pra minha cara, escoltado pela polícia,
E isso me lembrou muito da história de José, quando... Aham. A patifona. ela foi pra cima dele, ele foi acusado, foi preso. E isso, o que aconteceu? Eu saí daquela agência e depois eu nunca mais consegui entrar em nenhuma agência, porque quando pediam referência de mim lá, né, nas outras agências, falavam, não, ele roubou, e eu não roubei. Diante de Deus, tô falando isso. Nunca roubei nada. Mas eu fui acusado injustamente por pessoas que tinham inveja, porque eu crescia. Onde eu tava, eu crescia. Deus me fazia crescer, sabe? Então eu queria comerciais premiados. Então as pessoas queriam me derrubar e armaram algo pra mim, como a esposa de Potifar armou pra José. Armaram pra mim uma situação onde toda a agência abraçou aquilo lá. Isso eu nunca contei em nenhum podcast. Tá sendo a primeira vez. Põe exclusivo na tela. Isso é exclusivo. Eu nunca contei. E acho que nem minha esposa sabe disso, tá vendo? Eu acho que eu nunca contei isso. Tá sabendo agora. Torce o Brasil agora vai ficar sabendo. Mas foi algo assim que foi muito difícil naquele momento. Então, as portas das agências se fecharam pra mim. Aí eu fui fazer Uber, fui vender bolsa. E isso, eu passei momentos muito, muito difíceis financeiramente. Né? Fui morar de favor com a minha avó, não tinha dinheiro pra comer, eu tinha um filho pequeno. Então, a gente... passou um momento complicado. Mas, louva a Deus, porque isso forjou meu caráter. Eu não sou ligado mais, assim, preso. Meu Deus não é o dinheiro, sabe? Eu não me encanto com valores, assim, nada disso, sabe? Eu tô realmente... Deus transformou meu coração para que o meu coração se conecte só ao Senhor, a Deus. E tudo que eu preciso, meu irmão, do Senhor me dá financeiramente. Hoje eu vivo muito bem, sou uma pessoa próspera, e não corro atrás de dinheiro, porque eu aprendi que, em vez de ficar correndo atrás de dinheiro, eu corro atrás do Senhor mesmo, sabe? Então, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e realmente todas as outras coisas me são acrescentadas. Eu vivo essa palavra. Essa palavra é, assim como tudo que tá aqui é real, mas eu vivo intensamente. Eu não trabalho para ninguém hoje, eu não ganho um centavo das plataformas digitais, e eu vivo muito bem, porque o Senhor me prospera em tudo aquilo que eu vou fazer. É impressionante, assim, sabe? E aí, né... Mas agora, só emendando e aproveitando, né? Você fala... É interessante esse assunto. Esse assunto é um assunto importante, porque, de fato, ali o texto que você citou, né? Se não me engano, é Mateus 6:33. A Bíblia fala ali que o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Em que momento que você percebeu que essa era a forma que você deveria viver e esse deveria ser o seu estilo de vida nessa questão de depender financeiramente de Deus? Porque não é fácil. Não é fácil. Outro dia, eu tenho a oportunidade de Deus me dar a graça, né? De eu poder ministrar a palavra em igreja. E outro dia eu ministrei a palavra da viúva, que Deus falou para Elias, né? Vai a Sarepta, que lá eu vou te colocar uma viúva que te sustente, né? Aí chega lá Elias em Sarepta, a viúva, né? Quando a gente coloca, na cabeça, né, da pessoa, uma viúva que sustente era uma viúva rica que, né, o marido deixou um monte de herança e ela tá bem na vida. Ele chega lá, a mulher tá catando cavaquinho lá, umas lenhas, pra poder fazer um pouco lá de farinha e de azeite que ela tem numa panela pra comer, e ela disse que ela comeria e morreria, ou seja, era a última refeição. E aí o profeta chega lá pra ela e diz assim, olha, você vai fazer conforme você falou, mas você vai fazer primeiro pra mim, e depois pra você e pro seu filho, e diz o Senhor, não faltará farinha na panela nem azeite na botija. Essa palavra, para mim, é que assim, é uma coisa muito difícil hoje das pessoas conseguir na realidade capitalista que a gente vive, onde as pessoas realmente são apegadas ao dinheiro, e não vamos ser hipócritas. Sim. A gente precisa, né, a forma como a gente pode se sustentar e se manter, mas é um desafio viver nessa dependência. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né? Eu contextualizei tudo isso, mas falasse um pouco mais sobre como foi viver nessa dependência. Então, eu
Na época, eu tava fazendo o quê? Eu vendia canecas personalizadas. Depois de fazer Uber, bolsa, vender bolsa, eu fiz um pouco de tudo. Fotografia, Só faltou trabalhar lá no Brás, eu né? fazia de tudo um pouco. E por último, o que eu tinha? Eu tinha uma loja de personalizados, de canecas personalizadas, onde eu fazia desenhos artísticos e eu vendia. E isso me sustentava por um pouquinho. Entendi. Só que quando a empresa de caricaturas, de desenhos começou a crescer, veio a pandemia. E ninguém queria mais. Tá, eu já tava passando dificuldade, ganhava pouco. Aí, o pouco que eu tinha, a pandemia veio e tirou. E aí eu falei, e agora, Deus? Eu falei, Deus... Porque só pra fechar o assunto, você me perguntou como é que começou. A história dos vídeos. Isso. Aí, como eu falei, eu sou tímido, sou isso, não tenho nada. E eu queria uma oportunidade na igreja pra falar daquilo que eu estava vivendo com o Senhor. Só que eu não tinha aquela oportunidade. Não tinha. Aí, o Senhor falou comigo de novo, você não precisa de um microfone pra falar de mim. As pessoas pra ouvir de mim tá lá fora. E aí, quando ele falou isso pra mim... como coincidiu da época da pandemia, tudo fechou, eu falei, eu vou começar a gravar vídeos na internet, falando de Jesus Cristo. Porque eu queria falar de Jesus, eu queria ganhar uma alma pra Jesus. Uma alma. Eu entrei pra ganhar uma alma pra Jesus, né? Levar as pessoas pra palavra de Deus e que elas fossem libertas. Mas no meu coração ardia ganhar uma alma pra Jesus. Então, eu gravei o vídeo lá sobre idolatria. O vídeo cresceu muito, e aí eu comecei a gravar outros vídeos. Só que até então não ganhava nada, nenhum dinheiro. E tava lá, fechou minha empresa de caneca, porque as pessoas queriam comer, não queriam comprar caneca, né? E eu falei pra Deus, em oração, falei, Deus, se o Senhor colocar o sustento na minha casa, se o Senhor me sustentar, colocar tudo que eu preciso assim Fez a oração de Jacó, né? Eu vou te servir integralmente na palavra de Deus. Eu vou me dedicar ainda mais aos vídeos. Eu vou me dedicar a levar a tua palavra, a tua verdade. Porque eu não falo lá nada que é meu, mas sim aquilo que vem do Senhor, né? Então eu falei, se o Senhor me ajudar, se o Senhor for o meu sócio nisso, eu vou me dedicar e eu vou falar ainda mais, com mais intrepidez, com mais vontade do Senhor. Porque... quantos vídeos eu gravei, as pessoas não sabem, eu gravava, eu desligava a câmera e eu chorava, porque eu não tinha. Você vê teu filho chorando que quer comer e não tem. Ou, gente lá, não, Miguel, meu filho chama Miguel, entregava lá pra ele o bife, aí eu falava, não tô com fome. E eu lá tinha um pouquinho de arroz, molhava lá com ketchup pra dar uma mistura, e comia aquilo lá. Ele falava, não, pai, come comigo. Eu falei, não quero, tô sem fome. Mas era pra deixar pra ele comer. Aí ele dividia, não, pai, eu não quero, é muito pra mim também. Aí, só que ele falava isso pra eu comer, né? Então eu percebia, comia com ele. Então, eu tava num momento que eu chorava muito, assim. E eu falava, mas a fé foi crescendo no meu coração. Falei, Deus vai nos tirar dessa situação. Deus vai mudar essa situação, sabe? E nesse tempo de dificuldade, quantas pessoas me davam cesta básica? Nada me faltou, mas era naquele... Conta-gota. Isso, conta-gota. Era o pão nosso de cada dia. Era o pão daquele dia. Eu comia, não sabia o que ia ter no outro dia. E não faltava, mas era um pouquinho. Quando eu fiz essa oração, parece que destravou. Porque naquele mesmo dia, uma amiga minha da internet, ela me ligou e falou, Rodrigo, eu tenho algo pra você. Você pode falar? Eu falei, ai... Eu tava ainda, sabe? Eu falei, agora não der, desanimado. Eu tava já pensando no meu próximo vídeo que eu ia gravar. Tava já buscando no Senhor qual seria o próximo vídeo. E ela queria falar comigo e eu não tava querendo conversar. Só que ela insistiu. Ela falou, Rodrigo, eu tenho uma oportunidade de negócio muito boa pra você. Você pode falar comigo? Eu falei, tá bom. Ela falou, vai ser uma videochamada, 6 horas, você pode? Confesso... que eu abri aquela live desanimado e falando, vai ser, vamos ver o que vai ser dessa vez, né? E aí ela me falou, Rodrigo, você tem uma rede social que já tá crescendo muito, não tava no tamanho que tava hoje, mas tava crescendo. Mas você pode... Por que você não faz um curso aí de marketing? Você já veio do marketing. Por que você não aprende a trabalhar com produtos que já estão aí na internet? Já que tudo fechou na pandemia, você pode trabalhar com isso. Isso aí você consegue decolar, você tem desenvoltura para falar... Eu falei, tá bom. Aí eu fiz um curso, e desse curso, abriram as portas pra mim, né? E eu comecei a ter um sustento maior, né? E eu comecei a ganhar dinheiro,
né? E Deus foi me sustentando. Então, tipo assim, eu me dedicava ao quê? Só a pregar a palavra de Deus, só a falar de Jesus. E aí as empresas começavam a me procurar, consequentemente também, para fazer anúncios na minha página. Falou, eu vendo, eu tenho uma livraria cristã, você pode, por favor, falar aqui da nossa livraria? Aí pagavam uma quantia para mim, por causa dos meus stories. Então, começou a vir o sustento disso e eu não tava mais preocupado com isso. Eu só me dedicava em falar da palavra de Deus. E a minha página, quanto mais ela crescia, mais pessoas iam atraindo, pessoas querendo anunciar comigo. E aí foi um mover, assim, tremendo, que é disso que eu vivo hoje, entendeu? Até hoje... Você ingressou no digital. Eu ingressei no digital dessa forma. Deus, ele me levou dessa forma, então hoje eu vivo bem. Isso, quando eu digo que sou próspero, não tô falando que eu sou rico não, tá? Não sou rico, porque a prosperidade muita gente associa só a dinheiro, mas prosperidade é você ter prosperidade na sua família, com sua esposa, com seu filho, nos negócios, em tudo que você fizer. José era um homem próspero, porque não só porque ele virou o governador, mas tudo que ele fazia, ele prosperava, tudo ele se destacava. Então Deus me ajudou. Então, a história de José, desde pequeno, quando eu ouvi aquela história, eu te falo, é a história que sempre me pegou. Sempre assim, me fazia chorar, me despertava olha esse Deus que... Ele foi vendido pelos irmãos, foi sofrer lá no Egito, ficou longe do pai e da mãe, e Deus o exaltou ali. Aquela história sempre foi algo assim muito... que mexia no meu coração. E hoje eu percebo aquilo que Deus fez na minha vida, sabe? Eu passei por muitas situações que eram, assim, que sempre me traziam à memória a história de José. Então, quando eu tava lá sem comer, eu lembrava da história de José. Se identificava. Me identificava muito com a história dele. Quando eu tava morando de favor e eu não podia comer dentro da minha casa, né? Porque, né, infelizmente, tinham pessoas ali que como eu não tinha dinheiro para contribuir lá da maneira que, então eu não podia comer, não podia encostar se eu encostasse num copo, parecia que eu era leproso, ninguém encostava naquele copo também. Se tivesse a minha roupa no varal, era a ordem, não tire a roupa dele do varal, se tiver que molhando, não tem problema, entendeu? Então, era difícil, e são de pessoas que eu amo, entendeu? Pessoas de meu sangue. Então, foi complicado, mas a história de José sempre ecoava dentro do meu coração e Deus fez uma grande transformação. E eu vivo hoje 100% dependendo do Senhor, não me preocupando com o que eu vou comer amanhã, nem o que eu vou vestir, porque eu sei que de alguma forma Deus vai enviar o recurso. É como se a gente pulasse numa piscina. Tem pessoas que falam, eu confio em Deus. Tudo bem. Aí vai lá, pula na piscina, mas tá com uma boia, tá com 5 salva-vidas, tá com um cilindro de água. Não, eu aprendi se eu pular ali, Deus não vai me deixar. Eu vou andar por cima da água. Eu não vou afundar. E isso não é questão de tentar Deus ou testar Deus, não. Mas é uma confiança muito grande que Deus trabalhou. Foram 10 anos que eu fiquei nessa situação. 10 anos numa situação onde era ridicularizado, era esnobado, ninguém queria falar nem comigo, comia o pouquinho e era o que dava. Foram 10 anos. Mas Deus me ensinou nesse tempo a confiar 100% nele. E aquela palavra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Como eu falei, eu vivo essa palavra porque realmente eu não corro atrás de dinheiro, meu irmão. Eu não vou atrás de dinheiro. Eu vou atrás sempre daquilo que vem de Deus. De me alimentar das coisas que vêm do alto, sabe? De querer vidas para Jesus. Não seguidores. Não busco seguidores para mim, mas busco seguidores para Cristo. Não quero ser famoso, eu quero que a palavra do Senhor se expanda, que a palavra do Senhor cresça, que o reino, né, avance cada vez mais. Por mais que tenha essas ciladas aí de Satanás para enganar o povo, o Senhor tem me capacitado e me levantado para já que eu tenho uma página, uma rede social com muito engajamento, com bastante pessoas ali me acompanhando, então eu uso ela para falar da verdade de Deus, de impor, de expor a verdade do evangelho. Como que veio a sua inspiração para produzir esse tipo de conteúdo específico? Porque ele tem um formato meio que padrão, assim, né? Da forma como você produz o seu vídeo. Eu busco muito... no começo, eu assistia muitos vídeos de quem?
do pastor Paulo Júnior. Eu assistia muitos vídeos dele. Um dos... porque ele não tinha medo ele não tem medo de expor a verdade. Então eu assistia muito ele. Muito. Eu acompanhava todos os vídeos dele, gosto muito dele. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver formatos de vídeos, assim, onde eu pudesse... prender a atenção da pessoa. Por quê? A gente tem que segurar a atenção da pessoa no máximo 5 segundos ali. Porque a gente tá disputando com mulher rebolando, com pessoas famosas. Então, como é que a pessoa vai me ouvir? Ainda pra falar de Jesus. As pessoas hoje em dia, uma boa parte, não quer saber de Jesus. As pessoas querem saber de tudo menos de Jesus. Entendeu? Então, como é que eu ia segurar a atenção? Eu coloco algo ali, um vídeo que chama a atenção da pessoa ali para pelo menos segurar ela, faço ela assistir e depois eu trago a mensagem bíblica, né, da palavra de Deus. Foi uma estratégia que o Senhor me... Vamos para as polêmicas? Vamos lá. Vamos embora. Falando agora de vídeo, de digital, a gente tem visto hoje que, infelizmente, ou felizmente, ou não sei qual a interpretação, mas a gente tem visto hoje na internet muitas pessoas, né, que estão usando o digital, falando, por exemplo, de Deus, com o objetivo de faturar, né? Vender curso, de faturar. Como que você enxerga essa realidade diante da sua visão? Sim, isso infelizmente acontece, né? Tem muitos aí nessa área onde o coração realmente... só quero falar de Jesus porque eu quero ou descer de ônibus para dar autógrafo, eu quero ficar famoso, eu quero vender curso para me tornar rico. Enfim, tem pessoas que têm o coração nisso, né? E eu acho lamentável, né? Que cobram, às vezes... Olha, eu vou dizer... As pessoas às vezes falam, Rodrigo, quanto você cobra para pregar aqui na minha igreja? Ou Eu não cobro nada, gente. Como é que eu vou pregar? Ou como é que eu vou cobrar para pregar? Não tem cabimento, né? Eu recebi isso de graça, como é que eu vou cobrar para isso, né? Então, assim, eu particularmente sou contra quem quer fazer do evangelho... Você tem algum material que você gravou acerca desse assunto? Quando eu vejo, eu penso, tem alguns aí, agora eu não vou me recordar, mas quando tem algum vídeo que eu vejo pastores se aproveitando ali da ovelha, da inocência dela, para arrancar o dinheiro dela, eu vou e falo mesmo contra isso, entendeu? Não, é totalmente errado. Mas não acho errado a pessoa que vive do evangelho, vamos dizer assim. Porque, como a gente não pode ser hipócrita, a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas, né? Então, assim, estipular um valor para pregar, eu sou contra. Eu prego por valores exorbitantes. Mas se a pessoa recebe uma oferta da igreja que vai abençoar aquele irmão, não sou contra, entendeu? Eu recebo ofertas quando eu não estipulo... é X para pregar. Não tenho valor nenhum. E como eu já fui, não recebo nada. Vou lá, não recebo nada e glória a Deus por isso. E quando recebo uma oferta, amém, glória a Deus por isso também, entendeu? Não, o meu coração não tá preso com, essa igreja vai me dar mais, essa aqui vai me dar menos, ou essa aqui não vai me dar, então eu nem vou. Não tem isso. Prego da mesma forma com quem vai me abençoar com alguma oferta ou que não, infelizmente não pode, entendeu? Então, assim, usar o reino para enriquecer nas custas das pessoas, eu acho errado. Entendeu? Mas se a pessoa vive da obra, e eu acho até coerente a igreja poder ajudar o irmão, né? Porque ele vive disso, né? Então, eu penso dessa forma. Muito bom. E a gente tem muito material seu produzido aqui, né? Você tem falado sobre vários temas. E quando você vai produzir um conteúdo... como funciona o seu processo criativo acerca do tema? O que te faz tomar a decisão de falar sobre aquele tema e como é esse seu processo entre você e Deus na hora de produzir aquele conteúdo? Quando eu acordo, a primeira coisa, eu tenho meu momento com Deus, onde eu leio a palavra, busco ao Senhor. E então, aquele momento eu já acordo, antes de tomar café da manhã, antes de qualquer coisa, é o meu momento com Deus. Primeira coisa. Eu geralmente gravo meus vídeos à tarde,
geralmente 3 horas. Eu recebo muito conteúdo. As pessoas me mandam, olha, Rodrigo, o que fulano tá falando. Olha o que o outro você tá... meio que se tornou uma referência Isso. pro pessoal, ó. Olha aqui, eu vi isso aqui, Rodrigo. Você Isso. vai lá e produz isso aqui. Vai, ó, fala disso aqui. Exatamente. É mais ou menos assim, eu queria falar, mas eu quero que a bomba estoure em você. Resolva você. Eu não posso Faz falar você. quem, mas olha, tem muitos famosos aí que me mandam vídeos. Olha o que tá falando. Mas, tipo assim, não fala. Não vai fala, lá e produz. Vai você, entendeu? Fala você. Porque é o meu conteúdo também. Às vezes não encaixa com o que a pessoa tá falando. E também porque se a pessoa falar sobre isso, vai perder seguidor também. Entendeu? Então, eu tenho algumas pessoas aí que me encaminham, mas eu entendo que é porque o meu nicho é esse, né? É de falar, de expor a palavra de Deus, doa a quem doer. Cristão ou não, de religião X ou Y, porque eu tô ali, não tô pra falar de religião, eu tô pra falar de salvação que só vem em Jesus Cristo. Então as pessoas falam, lá vem ele falar de religião. Não tô falando de religião não, sabe? Porque quando tem assuntos que eu abordo, que tem os evangélicos lá, os cristãos, que vêm em cima de mim, ó, é pedrada. Eles não aceitam, para de seguir. O ano passado, deixaram de me seguir, minha página perdeu quase 40 mil pessoas. Quase 40 mil pessoas. Por quê? Nossa, eu gosto do Rodrigo, ele fala daqueles temas, ele é demais. Ih, agora falou do meu pecado. Esse cara é louco, vou deixar de seguir. É assim, entendeu? Porque as pessoas tendem a falar só dos outros. Fala, olha lá, tá falando, ó, de você, ó. Você tem que abandonar esse pecado. Mas quando fala de si, quando, como diz aquele ditado, né? Quando a carapuça serve, aí, meu irmão, aí eles falam, porque você tá falando isso e não é assim. Então, mas eu não tô nem aí. É como eu falei, assim, eu não tô pra seguidores. Pra mim, entendeu? Não tô pra ficar famoso. O desejo que arde no meu coração não é ficar famosão, sabe? Ficar estrela. Estrela é Jesus Cristo, é ele que tem que aparecer. Meu intuito é o único de levar o verdadeiro evangelho. O evangelho que confronta, o evangelho da porta estreita, que é eu coloco lá na minha página, na minha biografia, o evangelho da porta estreita. Então, eu não sou chamado para muitos lugares para pregar, porque quando eu vou pregar, não é todo mundo que fica até o final, porque às vezes não quer, eu não vou falar lá só de prosperidade, você fica aí do jeito que você tá, Deus te ama desse jeito e fica assim, tá tudo lindo, entendeu? Deus me chamou realmente para nós estamos em guerra, né? Não contra pessoas, obviamente, né? Mas contra essa potestade do mal. Então, talvez o que eu fale não é o que vai trazer multidões, mas eu garanto, assim, sabe, que aquilo que o Senhor tem me usado para falar é a verdade que liberta, que transforma. É um evangelho que, quando eu abro a Bíblia, eu sou o primeiro a apanhar. Então, eu sou confrontado o tempo inteiro. E a obra que o Senhor está fazendo na minha vida, Ele está fazendo, Ele está me mudando. Não sou perfeito, sou pecador, eu sou o menor dos menores. Não tô para me exaltar em nada. O Rodrigo, eu sou o menor dos menores, sou pecador como qualquer outro. A diferença é que eu luto para eu não cair mais nesse pecado. E esse processo criativo, então, ele vem de uma reflexão pessoal, de indicação. De indicação. Eu oro bastante, porque as pessoas me mandam um assunto, aí eu vou orar. Porque quando eu exponho determinado assunto, é uma guerra muito grande espiritual. E eu não quero entrar em guerras onde Deus não me chamou para estar. Sabe? Sem estar com a presença de Deus. Então eu oro, falo, Deus, falo sobre isso? Devo abordar sobre isso? Deus fala, vai, eu vou. Porque se Deus mandar a gente dizer, a gente vai para onde for com a cobertura do Senhor. Agora, se não tiver a cobertura de Deus, a gente vai passar vergonha, entendeu? Então, eu busco sempre a presença de Deus. É muito jejum, a gente faz muito jejum, muita oração, né? Eu busco o tempo todo os assuntos. E muitos deles, o Senhor fala comigo de madrugada. Eu acordo várias madrugadas e o Senhor fala pra mim, faça o vídeo assim, desse jeito. Tenho muitos vídeos aí que eu coloco ainda na legenda. Esse vídeo o Senhor mandou eu gravar assim, desse jeito, do jeito que tá. Óbvio que eu tenho eu consigo fazer muita coisa com as edições e por conta de eu ter trabalhado com agência de publicidade, então eu tenho uma bagagem legal para produzir uns vídeos, né? As pessoas gostam muito das minhas edições, mas às vezes eu tenho umas ideias que o Senhor me dá, que eu falo, como é que eu vou produzir isso? Mas vou tentar produzir da minha melhor forma, né?
E graças a Deus, né, tem alcançado muitas pessoas. Mas o Senhor, ele me dá o direcionamento de tudo. E essa página, que nem eu falo, é uma página que eu uso, né, para ajudar os ministérios, né, quando eles estão precisando, para levar a palavra de Deus e para expor realmente a verdade do Senhor, aquilo que ele quer dizer para o povo. Teve um vídeo que eu gravei que era que ele está às portas batendo e as pessoas estão dormindo. E eu gravei esse vídeo, sabe? Do que estava acontecendo, pessoas se relacionando com outras do mesmo sexo. Foi aprovado lá, agora, sexo com animais em outro país. Então, assim, Deus me acordou. Era quase 3 horas da manhã, eu fiquei até as 4 horas da manhã na presença do Senhor, anotando e ele me dando ideias de como eu deveria produzir esse vídeo. E esse vídeo bateu 3 milhões de visualizações, entendeu? E aí tá todo mundo curioso de saber que eu vídeo vou depois, é esse. ele tá aí pra baixo. Depois eu acho aí pra você, até te mando. Põe, se vocês quiserem. Você falou que o seu primeiro vídeo foi um vídeo onde você entra em defesa de que pessoas, né, cristãos, não podem idolatrar imagens. Uhum. Qual o seu posicionamento sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Essa foi a primeira coisa. Eu ganhei notoriedade, assim, nas redes sociais quando eu falei, né, o quê? Que Maria não salva ninguém, que Maria não intercede por ninguém, entendeu? Que Maria já morreu e que Maria, ela foi virgem até o nascimento de Jesus, porque é isso que está dizendo na palavra de Deus, né? Que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Depois ela era casada e filhos são uma bênção. Maria era uma mulher extremamente abençoada, então ela teve muitos filhos e a palavra de Deus diz isso. Então, quando eu trouxe essa questão nas redes sociais, você já pode imaginar como foi para quem acredita naqueles dogmas católicos da virgindade perpétua de Maria, que Maria intercede por nós, que as pessoas adorando Maria. Eu recebi um vídeo recentemente, lá que tem uns jovens, então eles colocaram uma estátua lá da Maria e tá todo mundo cantando para ela. E eles estão falando, Rodrigo, fala sobre isso, tá todo mundo mandando. Muita gente tá me mandando. E por que eu ainda não fiz esse vídeo? Porque eu estou buscando no Senhor o momento para eu falar sobre isso. E como falar sobre isso, entendeu? Então, por que eu digo isso? Teve um vídeo que eu gravei falando sobre idolatria. Deus falou assim, ó, fale sobre determinado assunto. Só que surgiu uma questão das imagens. Eu falei, esse aqui tá legal, vou fazer esse aqui primeiro. Eu fiz o vídeo. O que aconteceu? Em dezembro agora, do ano passado, entraram na casa o meu carro foi roubado. Entraram na casa da minha sogra, roubaram tudo lá. Entraram na casa da minha avó, roubaram tudo lá. Quebraram o carro da minha esposa. Então, assim, começou a vir muita retaliação. Por quê? Eu fui mexer numa guerra onde Deus não me chamou para estar. Eu fui fazer um vídeo porque eu achei que ia ser legal, que eu achei que eu ia alertar, mas não importa ali o que eu acho, e sim o que o Deus diz que é. Então, eu não... Hoje em dia não, né? Quando todos os meus vídeos eu faço debaixo da direção do Senhor. E quando eu tentei sair dessa direção, não, isso aqui vai dar certo, vai ter muita visualização, vou alcançar mais pessoas em prol de levar as pessoas para Jesus Cristo. Mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Então, é tudo debaixo daquilo que o Senhor manda eu dizer. Não vou no que eu acho, não. A última vez que eu fui tentar fazer isso, me trouxe Tanto é que eu tive que me reunir com os meus pastores, a gente orou, identificou aonde estava o problema, porque eu falei, que brecha que eu tô dando? Eu tô levando a palavra de Deus, não tô em pecado, por que tá acontecendo isso? Mas quando a gente fala dessa questão, né, da idolatria do povo, as pessoas que têm Maria como o Brasil é conhecido a padroeira do Brasil, que eles dizem, né? Então, quando você mexe nessa questão... o Brasil foi um país catolizado. Né? Isso. Imagina. Muito forte. Então, quando eu falar sobre esse assunto, é algo muito complexo, entendeu? Né? Imagina agora você falar, por exemplo, sobre o caso do Carlo Augustus aqui, o italiano lá, o menino lá que tá lá... Que o pessoal quer fazer ele de que santo, né? O Papa já falou. Já transformou? Então. Eu recebi vários vídeos desses. Vai fazer um vídeo que eu vou fazer. Não? Então, eu tenho uma agendinha laranja que eu anoto todo. As pessoas me mandam e falam, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E eu vou, eu oro debaixo de todos esses temas que eu vou anotando. E o que Deus falar pra eu fazer, eu faço. Esse ainda não, e nem esse último da Maria, que eu tô até falando aqui pro pessoal, né? Mas a minha opção é o quê? A minha opinião. Essa questão de idolatria é abominação aos olhos do Senhor. Ele reprova em todo tempo. Israel, toda vez ele era amaldiçoado, caía, dava tudo errado quando ele se voltava para outros deuses, né? Quando ia adorar as imagens. Então, só que infelizmente não vai ser na minha força, obviamente, né? Não é a gente que convence ninguém, mas sim o Espírito Santo que vai convencer. Meu trabalho é o quê? É levar a verdade de Deus e não sair dela. Eu me posiciono muito para não sair dela. Por muitos anos você teve lá no catolicismo, né? O que você julga que é o maior engano do catolicismo na sua visão? Olha, o catolicismo, ele tem muitas heresias, né? Eles não colocam a palavra de Deus acima de tudo, vamos dizer assim. Eles parece que desprezam aquilo que Deus faz, né? E a palavra de Deus diz que o que sai daqui é pra gente considerar como um anátema, né? Maldito. Então, assim, essa questão que Maria intercede por nós, Maria não intercede por nós, a palavra de Deus diz que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Aí eles vêm e me falam que Maria é esposa do Espírito Santo. É uma coisa, assim, que meus ouvidos sangram quando eu escuto essas coisas, né? Maria é esposa do Espírito Santo, aí que Maria intercede, que a gente tem que pagar sacrifício. Tem pessoas que caminham quilômetros. Eu vejo a fé das pessoas, mas caminham quilômetros. Isso, já fez? Já. Então, caminham quilômetros achando que... Atravessei uma praça de joelhos. Então, olha aí. As pessoas... Só que o sacrifício já foi pago por Jesus. O véu já se rasgou. Nós temos livre... A gente não precisa de Maria, não precisa de Buda, não precisa de até hoje Maomé. Dá vergonha as pessoas passando por mim. Opa! E eu fui de manhã, de madrugada. Acho que era umas 5 horas da manhã pra ninguém me ver. Mas... É mesmo? Então, Mas são, as pessoas... É triste, porque essas pessoas acreditam realmente que vão ter algum favor de Deus. É a fé delas, não é? É uma pena que isso... Assim, elas estão indo contrário ao que a palavra de Deus diz, né? Então... Isso são alguns dogmas, né, da Igreja Católica. Inclusive, né, eu vim de uma descendência de um Papa, você acredita? O Papa Leão XIII. Olha. O Papa Leão XIII, até isso tá na minha família. Né? Aí mas você fala assim, mas Papa não pode casar, né? Como é que você saiu da... Porque já me perguntaram, como é que você pode ser descendente do Papa se o Papa não pode casar? É que o Papa Leão XIII... Até o pessoal se pesquisar lá, ele tem um sobrenome gigantesco. E um dos sobrenomes dele tá o meu lá, o original, né? É que o pai dele teve 2 filhos, né? Um se tornou o Papa e o irmão dele não, né? Era normal. Então, é do irmão do Papa que eu vim, entendeu? Assim, né? Da descendência da minha família, entendeu? Mas assim, conheço muito. Inclusive, eu tenho um tio que é extremamente católico. A gente se dá super bem, a gente se respeita, a gente... em nenhum momento eu falo essas coisas para afrontar as pessoas. Mas a palavra de Deus ela é como uma espada, né? Onde ela divide, né? Junta as medulas, a intenção, o corpo, a alma, o espírito. Ela divide ali as pessoas. Só que... E o próprio Jesus falou que eu não vim para trazer paz, mas sim, né? A espada. Só que as pessoas creem que, tipo, é aquele evangelho permissivo. Não, pode tudo. A pessoa, ela tá nesse pecado da idolatria. Deixa ela porque o Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo como a mim mesmo, a nós mesmos. Como é que eu tô vendo meu irmão caminhar pro abismo e eu vou ficar quieto? Que amor é esse que eu deixo o outro ir lá, indo caminhando pro inferno? Porque... Isso, a idolatria, né? A gente fala sempre da idolatria das imagens, mas tem cristão que adora o pastor, tem cristão que adora o time de futebol, falta no culto pra ir no estádio. Começou. Eita. Então, é pra todo lado. Então, essa questão, a gente às vezes fala, não, o povo católico, ele é idólatra, né? A gente diz, ele é idólatra porque ele fala da Maria. Mas tem muitos cristãos que também são idólatras porque adoram o teu time de futebol, vai lá pro estádio, canta que é uma beleza, mas chega lá no culto, o cara só boceja e dorme. Não consegue... Mas pro time de futebol dele, ele faz um monte, né? Então, assim, a gente tem que... Eu sei ver, né, essa questão de que não é só... O povo católico que, infelizmente, está preso nessa cegueira de achar que Maria que salva, Maria que liberta, Maria que intercede, Maria... E não é. Então, eu fiz um vídeo exatamente rebatendo essas questões do dogma de Maria
biblicamente, nada do que eu acho ou penso, tá? E tudo que eu tô dizendo aqui é com base bíblica. Quem quiser, né? Porque provavelmente vai ter muitas pessoas que vão, né, ficar um pouco bravas comigo depois de tudo isso que eu tô falando, mas tudo isso tá aqui na palavra de Deus, né? Eu levo essa palavra a todo custo. A gente vê muitas coisas acontecendo, né? A gente teve também, por exemplo, o fato, acho que foi o Papa Francisco agora, né? O atual. Ele ele se colocou, né, a favor, por exemplo, da união homoafetiva, né? Você fala sobre isso também? Como é que você enxerga isso? Não existe nenhum assunto que eu não aborde na minha página. Então eu vamos lá, então. não estou preso. Fala pra nós aí, Eu que não que estou você- preso porque Deus tem me escondido. Eu tô trazendo bastante o assunto voltado à parte, É. né, do catolicismo, justamente por Porque foi conta como eu de que comecei, foi algo que você começou, né? E que você veio, né, do catolicismo, enfim, sua família. E é algo que provavelmente, na minha cabeça, eu acho que ele já deve ter um posicionamento sobre isso, Sim. né? E então, o Papa realmente teve essa questão aí, né, da união homossexual. E o meu posicionamento é sempre pautado no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que isso é errado, que isso é pecado. Então, se a Bíblia está dizendo que é errado, é pecado, a minha opinião é a mesma da palavra de Deus. Né? E eu abordo, sim, esses assuntos na minha página, falando a verdade de Deus. Que quem morrer nesse pecado, infelizmente, não herdará o reino de Deus. Não tem o que falar, não há brechas, como existem hoje igrejas inclusivas, né, pro seu pecado, só se A for. gente tem a igreja, por exemplo, se não me engano, da Lana Holder. Lana Holder, que eu inclusive falei aí recentemente no meu vídeo, é um dos primeiros, um dos últimos que eu fiz aí, na verdade. Existem hoje igrejas, altares, púlpitos que é Satanás que está ministrando. Por que eu digo isso? Porque tem dito mentiras, e quem é o pai da mentira é o diabo. Então, aí aquelas pessoas que querem achar alguma brecha na palavra de Deus para se acomodar ali, não preciso mudar, estão aceitando o meu pecado de estimação, então eu vou ficar aqui. Nossa, esse evangelho é lindo, é o evangelho colorido, é o evangelho do arco-íris, tudo pode, tudo me é lícito e tudo me convém. A gente teve, eu acho que agora, domingo agora, a 28ª Parada Gay, se eu não me engano, em São Paulo, que trouxe uma média de quase... Foram 2 ou 3 milhões Meu Jesus, de pessoas. de pessoas lá. Inclusive crianças, né? Inclusive crianças. Porque assim, eu percebo que essa questão, né, de enfiar a goela abaixo, vamos dizer assim, essa questão da ideologia de gênero, agora esse vocabulário totalmente errôneo. Linguagem neutra, né? Linguagem neutra, o todes da vida, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essas questões são terríveis. Mas a gente não foi chamado, né, para se acovardar. Então, eu imponho a espada, né, de Deus, e vou e falo aquilo que o Senhor diz a respeito disso. E sempre acreditando que, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu colho muitos depoimentos de pessoas falando assim: Rodrigo, eu odiava você. Tudo que você falava me dava náuseas, eu ficava irritado. Mas aí eu comecei a ir para a Bíblia e vi que o que você estava dizendo estava escrito na minha Bíblia. E não tô falando de Bíblia evangélica só não, tá? Pode ser a Bíblia católica. Você pode abrir tua Bíblia aí e você vai encontrar os mesmos versículos, tudo que eu tô dizendo, né? E aí as pessoas começaram: poxa, é verdade o que você tá dizendo. E estão libertas para honra e glória de Jesus. Não porque eu sou merecedor de nada, não porque eu fiz alguma coisa, né? Mas, assim, foram libertas graças ao convencimento do Espírito Santo, porque ele veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele fez a obra, mas eu fico feliz de ter sido uma ferramenta, um instrumento aí do Senhor para levar a verdade dele. E como que você enxerga, assim, só pra gente concluir, né, esse assunto, enfim, da concordância, né, do Papa Francisco acerca desse assunto, dessas igrejas mais inclusivas, o que você orientaria? Percebo que a minha opinião é que
o homem tem se moldado para agradar o homem, entendeu? Então, tem medo de se posicionar, de falar isso é errado, isso é pecado, porque o outro pode ficar magoado, o outro vai ficar horrorizado, o outro vai se escandalizar. E para não afastar essa pessoa que quer deixar ela próxima, então eu vou dizer que isso não é errado, que eu aprovo, que é legal o casamento homossexual, não vou me opor, ou vou fingir que não estou vendo, só para não te desagradar. Né? E o Senhor Jesus, ele veio aqui para chamar todos ao arrependimento, não é verdade? Ele foi crucificado justamente por dizer a verdade do Senhor, e as pessoas, né, infelizmente ali, né, ou felizmente, por causa disso foi pago o sacrifício na cruz, mas ele disse aquilo que confrontou a maioria ali. Então, se Jesus não agradou, imagine quem somos nós para ficar buscando a aceitação de todos. Eu não tô nem aí para o que as pessoas vão pensar de mim se eu estou defendendo a palavra de Deus. As pessoas, tá brava comigo, não vai deixar de me seguir. Pô, olha, é uma pena, só não deixa de seguir a Jesus Cristo. Mas saiba que tudo que é pregado, que tudo que eu falo na minha página é por amor a vidas, para que elas sejam salvas, libertas, e elas tenham realmente um encontro com Jesus como eu tive, entendeu? Hoje a gente está vendo se levantando uma nova geração, né, de homens e mulheres que estão se posicionando como se fossem ali realmente os apologetas, né, aqueles que defendem o evangelho, a verdade. Está havendo, né, muitas denúncias de algumas igrejas, de alguns ministérios, e isso tem reverberado muito na internet, né? Como você, que tem esse objetivo também de pregar Jesus e dispor essas coisas, tem enxergado esse movimento, né? Claro, é uma coisa que já existia, mas nesse momento tem se intensificado muito, porque a internet está dando muita visibilidade, né? Impulsionamento. Então, coisas que antigamente levavam-se tempo para se descobrir, hoje Então, são muitas coisas acontecendo, né? Muitas denúncias. Como você está enxergando hoje, na sua visão, esse posicionamento de denunciar as igrejas, de falar desses temas que são tão polêmicos que antes não se falava? É isso que você falou. Hoje em dia, com o celular, todo mundo tem um celular na mão, e hoje em dia a gente vê, né, infelizmente, esses escândalos que eles dizem, né? Os escândalos lá do o pastor X tá lá bebendo, o outro tá lá eu recebi lá o outro que tá cantando uma música lá num barzinho, com um monte de mulher rebolando lá, não sei o quê. O outro que briga lá com a esposa e tá vindo esses escândalos, assim. Eu fico chateado, porque tem pessoas realmente ali que seguem essas pessoas, que estão na intenção, e quando esses líderes caem, essas pessoas acabam se frustrando, falam, olha aí, pô, ele falava tanto de Deus e caiu, não quero mais saber de crente não, ou cristão, né, não quero saber mais, ser desse jeito, então, ser desse jeito eu não quero. Então, infelizmente, esses líderes acabam sendo pedra de tropeço para uma multidão, porque essas pessoas têm centenas, milhões de seguidores, e infelizmente acabam caindo ali, né, nesses escândalos, porque alguém vai e filma. Então eu fico chateado porque assim, o homem, nós aqui, né, a gente tem que sempre estar com nossos olhos voltados ao Senhor. Ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Né? Tem pessoas que gostam muito de mim ali na minha página, gostam do jeito que eu exponho, mas tem vezes que eu falo alguma coisa que a pessoa, pô, não gostei, entendeu? Então as pessoas vão se frustrar comigo e com todos nós não somos perfeitos. Perfeito é só um, que é Jesus Cristo, né? Então, as pessoas que ficam só olhando para líderes, para pastores como o seu fundamento principal, é um problema essas pessoas se desviarem, porque se aquele líder cai, ela vai cair também, né? Ela vai se desanimar, vai se frustrar. Teve casos que eu recebi de influencers jovens aí que tem milhões de seguidores, tem muitos seguidores,
mas eu não expus nada. Aí você vai falar, por que você não expôs nada? Porque o Senhor falou, eu vou tratar com ele no particular. Porque se eu tivesse colocado o que eu fiquei sabendo dessas pessoas, imagina o tanto, eram muitos jovens seguindo aquilo lá. O outro jovem maior era a referência desses outros. Se eu fosse derrubar ele aqui, eu digo derrubar no sentido assim, denunciar, né? Aquela galera, um monte de jovem poderia estar aí e voltar, olha lá, se até ele faz isso, então eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para minha vida, eu não quero saber mais de Deus. Então, assim, tudo que eu vou falando, como eu te disse, eu peço a orientação do Senhor, porque eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero atrapalhar o avançar do reino. O povo, os cristãos, nós temos que ser unidos. E eu vou te dizer com um pesar muito grande, eu que estou hoje como um dos influencers aí, o povo cristão não é unido. Não é unido, não. O corpo de Cristo muitas vezes estão querendo derrubar o outro. Aí você fala, mas por quê? Por inveja, porque o outro tem mais seguidor, o outro tem mais engajamento, o outro consegue mais VIP Pass pra festa tal. Gente, isso deixa o meu coração triste, sabe? E é algo que Deus... Cada vez que a minha página cresce, eu peço pra Deus nunca deixar o orgulho entrar no meu coração. Pra que eu nunca ache que eu sou melhor do que o outro que tem 10 seguidores, sabe? Sabe? Isso, o homem parece que quantas pessoas eu ajudei e a pessoa cresceu e quando ela cresce... Esquece, entendeu? Então, assim, eu tomo muito cuidado com os assuntos que eu vou abordar, não por medo, mas eu vou com a orientação do Senhor. Então, aquele jovem que eu fiquei sabendo, eu não coloquei ele. Deus vai tratar ele. E realmente Deus tratou, depois eu fiquei sabendo. Então, assim, é Deus que fala. Esse aqui você fala. Esse você fica quieto que eu vou tratar com ele. E assim, quem vai à frente é sempre o Senhor. E qual a sua opinião? Porque você é cauteloso, né? Sim. Mas algumas pessoas não têm tanta cautela assim. Descobriu, já joga. Vai. Tem uma página que é só disso. Como que você vê isso? Então, eu acho como insensato, né? Imprudente. A pessoa só pegar e já expor na rede social sem nenhum cuidado com aquela vida, né? Porque... muitos desses ataques, vamos dizer assim, essa exposição, você pode acabar com aquela pessoa, entendeu? Matar o ministério dela e, consequentemente, todo mundo que estava seguindo aquela pessoa, né? E aí como é que você vai reportar isso para Deus depois? Pô, eu matei meu irmão ali e fiz com que todos aqueles seguidores que tinham lá, que ele era uma referência para aquelas pessoas, todos eles agora estão tudo no mundo ali de novo. Você vai lá buscar ela de novo? Vai buscar todos de novo? Tem pessoas que hoje elas não suportam ouvir que é crente cristão. Elas têm aversão, justamente porque elas tinham a sua fé ou tinham uma confiança maior num líder que seja, e esse líder, por algum motivo lá, acabou desviando ou acabou pecando, como tinha eu recebi um caso de um pastor que ele estava adulterando com a ovelha lá do fiel lá, e o próprio marido descobriu, pegou o microfone da mão desse e falou lá, ó, ele fez o nosso casamento, porém tá adulterando com a minha esposa. Peguei conversa dele com a minha esposa. Então, olha isso, sabe? É um escândalo, é uma abominação, é algo horrível, né? Mas eu não falei nada sobre isso, apesar de o vídeo viralizou, muita gente falou sobre isso aí, mas assim, são casos assim que infelizmente acabam só atrapalhando o avançar do reino nesse sentido. E quando a gente quer expor, a gente que quer expor a verdade ali, que tem um compromisso com o Senhor, a gente vai falar, as pessoas já têm uma aversão. Não quero te ouvir. Aí lá vem crente de novo. E é tudo chato, é tudo bitolado. Me chamam de bitolado, de chato, de ignorante e que não sei o quê. Então, para quebrar essa barreira, eu oro muito para que Deus me dê as estratégias corretas para que a mensagem do Senhor alcance o coração e para que pelo menos uma semente seja lançada ali no coração e germine ali. A gente já sabe que o tema, né, do catolicismo, que foi ali um dos principais temas que você teve ali na sua jornada,
foi um dos temas ali que te trouxe bastante visibilidade, crescimento e as pessoas passaram a te conhecer. Agora, você teria ali, além desse material que você produziu, os top 3 ali de assuntos que as pessoas te procuram e quais desses temas, desses assuntos que você acha que é muito relevante e que se deve manter-se falando e que te mostrou através dos números ali, dos resultados que você teve, que realmente foram efetivos? Ó, o número 1, que é o que, inclusive, estou abordando muito sobre isso, é nessa questão da homossexualidade, né? Esse é o top, é o 1, entendeu? Eu tenho falado muito sobre isso porque o Senhor tá falando, continua. Tem uma comunidade grande, né? E hoje em dia tá tudo... A gente vê essa questão, né, da linguagem neutra, essa questão da homossexualidade. Isso tá muito presente nas escolas, nos desenhos, né? Eu vejo lá desenho onde o homem já não é tão homem, ele já fica, eu não sei o que eu sou, para gerar dúvida nas crianças. Então, eu tava até falando com um pastor a caminho daqui, né? Hoje em dia, Satanás ele tem investido pesado nas crianças. Ele quer desconstruir aquilo lá, os princípios, a ética moral, quer tirar a palavra de Deus. Então, quer colocar essa coisa da linguagem neutra de homem com homem, mulher com mulher, ou nem sabe o que é, né? A gente percebe que as pessoas perderam a sua identidade, né? Não sabe mais o que são. Agora eu sou isso, eu me identifico com aquilo, hoje eu acho que eu sou aquilo. Mas... Então... Esse é o 1, sem dúvida nenhuma. O outro, essa questão de músicas, me mandam muito. Músicas funk, rebolar, criança dançando até o chão, rebolando, exposição das crianças a esse movimento de funk, né? Dessas músicas pornográficas, né? Não só do funk, mas outros tipos de músicas, né? Que expõem uma letra suja, onde mulher é cachorra, mulher é bandida. Aí a criança vê a mãe dançando aquilo, acha que aquilo é bonitinho, então tá dançando, sabe? A mãe ensinou todos os passinhos dessas danças horríveis, pornográficas para a criança, mas a criança não sabe um versículo da Bíblia. Não sabe nada de Deus, porque passados, né, não foi ensinado para a criança. E Satanás, ele fica ao derredor, ele só observando. Então ele vai embutindo a sua ideologia, os seus pensamentos para desconstruir as crianças. Então, é essa questão da homossexualidade, crianças, né, e jovens dessa questão das músicas pornográficas. E terceiro, seria essa questão hoje da idolatria das pessoas. Hoje, terceiro lugar. Não é mais antes a primeira. Antes, o senhor falou, antes era o primeiro no meu top 1. Hoje é terceira ou, se não, até a quarta. Entendeu? Porque eu também coloco muito de humor nos meus vídeos. Eu faço vídeos de humor sempre... Uso humor, mas levo a palavra de Deus, né? Fazendo, às vezes, alguma sátira com o que está acontecendo. Então, as pessoas falam, você podia fazer um vídeo assim. Aí eu recebo muito... As pessoas... Eu falo, as pessoas que estão aí na minha página são uma bênção. Elas participam de tudo isso que tá acontecendo. A página cresceu, obviamente, com a unção do Senhor, mas porque as pessoas me ajudam a levar a palavra adiante, né? Então, sou muito grato também a todos que estão aí me ajudando nessa luta em prol das vidas, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aí, né, gente, nesse tempo tão maravilhoso aqui com o Rodrigo, ao final, né? A gente aprende muito, a gente ouve muito, a gente se inspira muito na história de cada um dos nossos convidados e, óbvio, você que acompanha aqui o canal, tá conhecendo ele, você que acompanha ele, tá chegando aqui no canal através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e também lembra de vir aqui e se inscrever no nosso canal, não deixa de se inscrever, não deixa de também dar o like, de compartilhar com mais pessoas e vem aqui, deixe seu comentário também. A gente quer te ouvir, a gente quer a sua participação aqui no episódio, nos vídeos, em tudo aquilo que a gente produz, porque ouvir você, conforme o próprio Rodrigo falou, é muito importante, porque todos vocês fazem isso acontecer, né? E nós tivemos aqui, então, o Rodrigo, que se titula como Rodrigo Cristão e que tem conquistado aí o coração de muitas pessoas
por ter deixado e permitido que o Senhor, nesse momento, pudesse entrar na vida dele, e ele tem cumprido esse chamado, tem cumprido esse propósito de Deus em estar ali produzindo esses conteúdos constantemente. Temas tão importantes como a gente mencionou aqui, que são alguns temas principais, mas tantos outros que virão. E eu acredito que nesse momento o Rodrigo seja alguém que vale a pena você conhecer, entender um pouco do trabalho dele e chegar mais perto. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento que você tem levado a mensagem, tem falado com as pessoas, tem pregado o Senhor, qual é a mensagem que mais queima no coração do Rodrigo e que o Rodrigo gostaria de falar para todo mundo? Ainda que fosse a última oportunidade do Rodrigo falar, que mensagem que o Rodrigo gostaria de deixar para as pessoas como a mensagem mais importante de tudo aquilo que ele produziu, de tudo aquilo que ele fez, de toda a intenção lá de iniciar os trabalhos na internet e tudo mais, olhando para aquela câmera lá, qual a mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Uau! Tem tantas mas eu acredito, assim, que uma mensagem que me mudou e realmente arde no meu coração é quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor, ele me resgatou de uma imundície no pecado, ele me mudou, ele me transformou, e tudo que eu tinha ficou lá atrás, e o Senhor hoje me fez uma nova pessoa. Então eu digo para você, não importa onde você esteja, não importa o pecado que você tenha cometido, o Senhor, ele é fiel e justo, e ele estende a mão, e não há buraco tão profundo na qual ele não possa te resgatar. Então, quem tem a Cristo é uma nova pessoa, e essa pessoa, ela acaba transbordando o Espírito Santo na vida do seu próximo. Então, você que não o conhece, fica aqui o convite para que você abra o seu coração para Jesus, para que ele te transforme numa nova pessoa, e que através de Jesus Cristo você ganhe a vida eterna que só vem dele. Rodrigo Cristão, aqui no Espiritualmente Podcast, muito obrigado pela sua participação, por ter estado aqui conosco, compartilhar sua experiência de vida, que é inspiradora, né? Imagina todas as coisas que você passou para chegar até onde você chegou. E eu creio que ainda vai realizar muito mais, só o começo daquilo que Deus tem feito, que Deus possa te levar para muitos outros lugares, para que mais pessoas possam te ouvir, e que a bondade, a misericórdia de Deus continue te alcançando todos os dias, e que o temor do Senhor continue dirigindo seus caminhos por onde quer que você vá. Sim. Que Deus ele possa ser sempre o caminho para você tomar todas as decisões, e que esse temor que você tem de produzir os conteúdos, de entender o tempo de Deus, continue sempre ativo em você. Porque eu acho que nesse momento é extremamente importante nós termos pessoas nesse mundo que estão sensíveis à voz de Deus e que não estão voltados apenas para os seus próprios interesses. Porque a gente está vendo hoje no mundo muita gente assim que está sendo estratégica apenas e não está sendo espiritual. E eu acho que a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus é extremamente importante. Eu vejo esse temor em você, eu vejo esse cuidado que você tem, que Deus possa continuar te fazendo crescer cada vez mais. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como Rodrigo Cristão. Só qualquer das redes sociais. Conseguiu pegar o nome, Rodrigo Cristão. Rodrigo Cristão, já vai aparecer lá a minha página. E eu quero profundamente agradecer a você, toda a sua equipe, Amém, pela recepção, pelo carinho, por ter, me dado essa oportunidade de falar um pouco, né, daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu peço ao Senhor que Ele abençoe cada vez mais a você, sua família, Amém, a esse podcast que é maravilhoso. Fiquei muito à vontade, muito feliz de estar aqui, né? E creio que tudo que foi dito aqui veio com a orientação do Espírito Santo para que alguém pudesse ser alcançado, e que Deus te use cada vez mais, Amém, e que esse podcast continue sendo uma bênção que é, e alcance mais e mais vidas, e
saiba que estou à disposição e que o que eu puder fazer para ajudá-los, conte comigo e tamo junto em prol do reino do Senhor Jesus. É isso aí. Então, estamos encerrando o nosso Espiritualmente Podcast de hoje com o Rodrigo Cristão. Siga ele nas redes sociais, deixa aqui o seu like. Você que ainda não nos segue antes de sair, vem aqui, aperta no botãozinho inscrever-se, se inscreva, aperta também no sininho para você ser notificado para todo novo conteúdo que for ao ar. Deixe seus comentários, curta e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Um beijo no coração. Tchau!